Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade tem a honra de receber um estudioso da educação. A galera que conhece o Wellington Félix Cornélio Zuzu, conhece mais como Zuzu na atuação na militância política. Não é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite, Zuzu, para participar do nosso programa. É uma honra ter você aqui. Ô, Paulão, para mim é um privilégio estar aqui com você. A gente se conhece há muitos anos, né? E assim, é um prazer estar falando, né, um pouquinho. Hoje nós vamos falar de educação. Isso. É a área que eu tenho me dedicado já há alguns anos, né? Isso mesmo. E vou aproveitar que você está falando aí e vou mostrando aqui a capa do livro. Publiquei um livro que é o fruto do meu trabalho de mestrado, a pesquisa que eu desenvolvi 2016, 2017. Certo. E atualmente eu estou aí na escola, na educação básica, estou numa escola particular, no colégio Castelo Branco, certo. Prefeitura também, nós estamos... Na rede estadual e na municipal? Na rede municipal, estadual e no particular, né? Maravilha. E estou aí terminando aí na metade do meu doutorado, né, lá que na legal. UFTM. Preparando aí para mais batalhas. O que significa? Esse livro é fruto do mestrado, né? Isso. O que significa o imaginário do professor herói na cultura da escola pública? O que você trata, Zuzu, nesse livro aqui? Esse livro, eu pesquisei 2 escolas estaduais aqui de Uberaba, 13 sujeitos da pesquisa, pais, professores e alunos. A comunidade. A comunidade, para nós, de certa maneira, tanto pensarmos um pouco da identificação da profissão professor. Então, os problemas hoje, a gente trata muito nesse livro aí a questão da desprofissionalização do magistério, né, do professor, no sentido de que o professor hoje, tanto a escola quanto o professor, ele foi obrigado, né, de certa maneira, a abraçar funções que não são inerentes à função de professor, né? Certo. O professor hoje ele é psicólogo, orientador sentimental, enfermeiro, assistente social, né? Só que o que acontece? Isso é um processo que vem passando nos últimos 20, 30 anos. A escola hoje ela não é só mais aquele lugar. Na verdade, eu até sou mais radical. Eu acho que a escola perdeu a referência de centro de conhecimento, né? Centro irradiador de conhecimento. A escola hoje ela está muito ligada à questão de ação social. Entendi. Então, hoje a escola, o menino vai na escola para comer, o menino vai na escola para questão de ter uma assistência social. Para o pai e a mãe poderem trabalhar o dia inteiro. Vira, de certa maneira, até aquela coisa da creche ainda continua, né? De ser o depósito do menino. A escola, ela também hoje até monitoramento de abuso, né? Por câmeras, abuso físico, né? Para saber se na família tem algum problema. A escola monitora isso, né? E aí o que acontece? Muitas das vezes o gestor, o diretor da escola, o professor tem que arregaçar as mangas e enfrentar. Só que aí esse processo, né, dele ser o herói da educação, de querer salvar a criança, salvar a escola, ele acaba repercutindo contra o professor mesmo, né? É aquele bate e volta. Sim. E aí o professor, não tendo estrutura para aquilo que nem é o papel dele, ser psicólogo, orientador sentimental, o que acontece? Ele fica frustrado. E
a função de ensinar, de dar uma boa aula, ela acaba sendo secundária. Fica né? prejudicada. Então é um pouco disso que a gente coloca nesse trabalho, né? Ele foi fruto da minha dissertação, a gente fez uma adaptação para tornar livro, né? Certo. E está aí na editora, tem ele em e-book, nos principais sites de livro, no Google, na Amazon, como e-book, e na editora Dialética, né? Como livro físico. Certo. Isso. Ô, Zuzu, o mestrado foi em que escola? Em que instituição? Na UFTM. No UFTM. Tá. E hoje eu também Você continua faço lá na UFTM. no mestrado. A minha orientadora é a mesma, né? Do mestrado é a mesma do doutorado, que é a professora Helena. Né? Que legal. Eu não sabia que você estava nesse estágio tão avançado, conversando aí entre amigos, né? Alguns anos que a gente não senta para bater papo, já trabalhamos juntos em alguns momentos aí da vida política de Uberaba, né? E nos reencontramos agora para falar de educação. Zuzu, a que você atribuiria a causa primária dessa situação que nós vivemos hoje? Nós passamos aí por vários processos eleitorais, mudanças de gestão, né, no nosso país, de visões diferentes na educação, mas evidentemente nós temos também, além da responsabilidade do poder público, né, que tem a sua obrigação constitucional, nós temos também as escolas privadas, nós temos, enfim, todo esse arcabouço aí, né, esferas municipal, estadual, federal. O que você enxerga assim na raiz desse problema aí que você levanta, né, nesse livro aqui, que é um problema grave? A sociedade tem que se debruçar, né? Bom, a questão, Paulo, é o seguinte: hoje a educação, existem várias questões de ordem cultural, social, o próprio investimento em educação, né? Os gestores não entenderam ainda que a educação é base para outros desenvolvimentos. Apesar, né? de tantos exemplos no mundo inteiro, né? Exatamente. E o que acontece? A questão da baixa remuneração do professor, né? Aquilo que eu falei, a gente não faz educação de qualidade sem recursos. Né? Enquanto os gestores acharem que a educação é uma questão secundária, esse processo vai ser uma bola de neve. Né? E o que acontece hoje também no país? Né? Isso é um processo que não é só no Brasil, né? A desvalorização do trabalho intelectual. Né? Hoje até as profissões que a gente considerava, vamos dizer assim, inabaláveis, né? A medicina, o direito, né? O jornalismo mesmo, vem perdendo o seu status. Né? Esses dias eu fui convidado para ir num programa também, numa live, e eu estava falando sobre a questão da referência, né? O menino mora aqui em Uberaba não tem favela, né? Mas numa periferia, num bairro mais simples, né? Num bairro mais humilde. Aí lá você tem o traficante, você tem o cara do crime, você tem o cara lá que é bem sucedido, que anda com carro zero, que tem bens, que tem ostentação, né? Aí o menino olha o professor, que ganha 2.000 conto, agora falar até 2.000 conto por mês, né? De Estado. Ganha 2.000 reais. Um coitado, né? É fragilizado pela sociedade, que ele não tem nenhuma remuneração digna e nem o status social de referência. Aí o menino vai se moldar em quem? Vai se inspirar em quem, né? Então, a questão mesmo, a própria família reproduz essa situação. Verdade. Eu sou de uma família, felizmente, que meu pai era um intelectual, meu pai era agrônomo, meu pai fez direito, era professor universitário. O meu avô foi coronel da polícia, ele não tinha curso superior,
Mas eu, desde criança, chegava na casa dele, tinha biblioteca lá, tinha... Você lembra daquelas Barça, Delta Larousse? As enciclopédias. O meu avô, você chegava lá, tinha enciclopédia. O meu avô era inteligentíssimo, era uma pessoa culta. Então, eu vivi num ambiente que meu pai falou assim, olha, filho, se você não estudar, você não vai ser ninguém, né? E hoje as famílias, o que elas fazem, né? Infelizmente, o estudo é secundário. Ela faz um cursinho ali para você arrumar um empreguinho melhor e pronto. Estudar para quê, né? Tem tanta gente ganhando dinheiro aí, né? Sem estudo. E hoje está vendendo uma mensagem, infelizmente, para a nossa juventude. Infelizmente. Que você tem que ser youtuber, você tem que ser jogador de futebol para você dar bem na vida, né? Pagodeiro, né? Não, nada contra, né? Nada contra, mas, exatamente. Nós estávamos falando esse dia na sala de aula com meus alunos. Eu acho que o esporte, por exemplo, você pega um jogador de futebol, ele tem que ser um exemplo para a juventude, não é só jogar bem, né? Então você pega, por exemplo, o Pelé. O Pelé foi uma inspiração para as pessoas, porque fora apesar dos problemas que ele teve na vida, questão dos filhos e tal, mas ele foi um símbolo, né, de exemplo, de um negro que se deu bem na vida, que estudou, que avançou depois, né? Ele extrapolou a questão do jogador de futebol, né? Então ele acabou sendo uma referência no Brasil, né? E aí você pega hoje um jogador de futebol, ganha milhões, vai dar uma entrevista, nós quer. Então, em geral, não que sabe fala, nem né? Conversar, Então, é muito disso, né? E eu acho que é um pouco da cultura mesmo que vem sendo trabalhada na mente da juventude e das pessoas, né? É verdade. Apesar que eu tenho, né, uma visão otimista. Eu acho que aos poucos está tendo uma reação também, tanto dos professores, dos educadores, dos gestores, sobre isso, né? Mas, Zuzu, você acredita mais numa transformação que venha mais rapidamente de cima para baixo, quando eu digo isso, dos governos, né, do governo federal principalmente, né, que tem a maior fatia do orçamento, ou você acredita numa coisa mais interessante que venha de baixo para cima, das nossas bases? Como é que você vê assim, esse problema aí? Eu vejo que tem que ter uma medida de cima para baixo, igual você falou, né? Acho que tem que ter investimento, né? Tem que ter formação do professor. A própria profissão do professor, né? Eu falo isso no livro, é o dador de aula, né? A nossa profissão, ela veio, né, de uma herança da Igreja Católica, né? Então, tem muito a ver a questão do professor sacerdote, professor que ensina por amor, né? Eu acho que tem que haver tanto de nós professores, uma reação quanto a isso, porque nós somos profissionais, né? Nós precisamos ter uma remuneração digna. Eu sou profissional, não estou trabalhando porque eu amo. É lógico que eu amo minha profissão, mas eu não trabalho por amor, né? Então, existe essa coisa do professor sacerdócio, né? Então, tem que ter essa reação nossa de baixo para cima, mas o que eu falei aqui antes, educação sem investimento, não tem como você fazer um trabalho de qualidade, né? É verdade. Então, eu acho, Paulo, que tem que ter uma sintonia, sabe? Eu acho que tem que ter, porque também é o seguinte, governos não agem se não forem provocados, né? Certo. Tem que ter uma provocação da sociedade, né? Mas também, se não tiver a contrapartida do governo, né, de melhorar a situação, né? E a gente vê que em Uberaba, por exemplo, a prefeitura
existe uma promessa que os professores estão esperançosos, uma expectativa de uma melhoria muito significativa com esse plano de carreira nosso agora, né? Certo. Que deve ir para a Câmara, acredito que eles estão falando aí setembro, outubro, né? Então vai ter a expectativa de ter uma mudança muito significativa. Tomara, né? E tem que ter valorização, porque hoje, acho que aí você fala, por exemplo, do governo. O governo tem que mostrar um certo gesto de valorização da profissão. Ele tem que ser um pouco indutor nesse processo. Isso, indutor, e tem que ter uma valorização. Por exemplo, os governos anteriores fizeram a farra aí com o ensino à distância. Né? Hoje tem instituição aí que oferta você ser professor em 6 meses, em 1 ano, né? À distância. Como é que você vai formar? Como é que você vai formar uma pessoa que tem que lidar com outros 40 meninos numa sala, jovens, adolescentes, cada um com a sua identificação, a multiplicidade cultural, né? Pluralidade cultural. É uma profissão de muito jogo de cintura. Aí você forma um profissional em 6 meses. Não né? dá. Magistério, né? Agora parece que está tendo uma organização, mas curso de magistério aí que vale a ensino médio, né? Ensino profissionalizante, de 6 meses, né? A minha mãe, ela não exerceu o magistério, mas ela fez magistério 4 anos, né? Que era o curso. Então, tem que ter essa preocupação de valorizar o profissional, porque você só vai ter uma escola de qualidade se você tiver um professor de qualidade. E você só vai ter um professor de qualidade se ele for bem remunerado. Um professor bem remunerado, você vê, é igual o meu caso, né? Eu estou estudando, né? Estou criando um percurso formativo, né? Eu fiz uma faculdade que não é da educação, foi direito, né? Depois eu fiz ciências sociais. Deu uma guinada aí. Né? 4 anos. Depois eu fiz um mestrado. Estou fazendo doutorado. Terminei agora, esse mês agora, filosofia. Uma graduação em filosofia. Bacana. Né? Aí eu te pergunto, eu vou querer ficar num lugar dando aula ganhando R$2.000 por mês? É complicado. É complicado. Né? Zuzu, nosso tempo infelizmente acabou, quer dizer que é uma honra tê-lo aqui e participe mais vezes do ISTV, tá bom? Ô Paulo, muito obrigado. Professor fala demais, né? Então, Imagina. Você deixou falando, o negócio foi passando rápido, né? Mas é um prazer, né? E estamos à disposição para outras oportunidades e agradeço mesmo e espero que todo mundo tenha gostado aí da nossa participação. Muito bem, esse é o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô.
voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora no ISTV Cidade é a sexta-feira com teatro, isso mesmo, teatro no Teu, Teatro Experimental de Uberaba, nesta sexta-feira, dia 8. A atriz Luana Rodrigues, que é uma palhaça com toda a categoria deste termo, fala mais sobre o espetáculo. Luana Rodrigues, a peça é Odeio Crianças. Luana, conta para nós o seguinte, que história é essa de uma peça chamada Odeio Crianças? É uma forma, né, que a gente tem de tratar de alguns assuntos que atravessam a gente dentro da maternidade, né? Não é que a gente odeia criança, a gente até tem filho, mas a gente quer trazer de uma forma mais divertida, mais cômica, essa relação, né, da maternidade, do cuidado com a criança, do apagamento da mulher, né, do feminismo. Então a gente traz dentro dessa vertente que através da palhaçaria feita por mulheres, narrativas que mulheres sempre têm vontade de falar e às vezes não tem espaço. E aí no palco a gente traz essas narrativas. Podemos dizer então que as mulheres vão se sentir muito à vontade na peça, é isso? Sim, essa peça é para as mulheres, mas os homens também estão convidados a vir aqui participar com a gente, rir com a gente e também aprender, né, com a gente está sempre aprendendo. Luana, conta um pouquinho mais de como que surgiu essa proposta, de quem que é o texto, a criação, enfim, dá uma dica assim para nós, claro, sem dar spoiler, né, para o pessoal ficar curioso, mas conta um pouquinho de como é que surgiu essa ideia. Então, eu pesquiso palhaçaria feita por mulheres, que é uma vertente, uma linguagem dentro da palhaçaria. E aí essa palhaçaria, ela fala da gente tratar a partir das nossas narrativas, a partir das nossas histórias, né, a gente poder levar isso para o cômico, para o lado divertido da história, né, convidar o outro para rir comigo, não de mim. E aí eu falo eu, porque eu estou sempre rodeada de outras mulheres incríveis, que ou aqui de Uberaba ou fora de Uberaba, que estão sempre apoiando uma outra. E veio essa ideia, essa necessidade minha de falar sobre a minha maternidade, né? Sobre os meus problemas ou acertos e erros dentro de ser mãe. E aí veio esse nome, né? Porque no meu caso eu nunca quis ser mãe. E aí eu acabei ficando grávida, então eu trago toda essa relação, né? De como que é esse tratamento, esse lidar meu, né, com uma criança e como que a gente hoje convive bem. O resultado disso tudo aí. O resultado disso tudo aí é rindo, né? Só se divertindo mesmo, para a gente ir aprendendo no dia a dia. O texto é da Luana mesmo, de quem que te ajuda nessa montagem? Conta aí um pouco da montagem do espetáculo. A dramaturgia e a ideia, a concepção é toda minha, Luana Rodrigues. E eu tenho tido apoio e suporte de outras palhaças que estão fora de Uberaba, que vêm acompanhando o trabalho, veio discutindo comigo sobre o que eu quero dizer, sobre essa escrita, de onde vem. E eu tenho um apoio aqui do coletivo Sexta do Teatro, que é quem promove todo esse evento, né? Toda segunda e sexta-feira do mês nós temos um espetáculo de um artista da cidade que faz parte desse coletivo. E aí tenho esse apoio, esse núcleo de pessoas que no dia também estão aqui trabalhando e dando todo o suporte para que o espetáculo aconteça. Que legal. Para a gente então convidar quem está ali assistindo, faz aí o serviço da peça, data, horário, enfim, temos limitação de lugares aqui também. Sim, sim. Então, o espetáculo Odeio Crianças vai acontecer sexta-feira, dia 8 de setembro, às 20 horas, aqui no Teatro Experimental de Uberaba. E são apenas 148 lugares disponíveis, então cheguem mais cedo para pegarem seus lugares e venham para se divertir. A equipe ISTV Cidade perguntou para a Luana Rodrigues, a nossa atriz, o que vem a ser a palhaçaria feita por mulheres. Ela traz as divertidas explicações. Então, a gente, dentro da história da palhaçaria, nós encontramos um período em que as mulheres não poderiam ser palhaças. E se elas quisessem ser palhaças, elas teriam que ser palhaços, elas teriam que se transvestir de homens e poder atuar. E não podia deixar ninguém descobrir, né, que era palhaça.
E aí veio todo de uma pesquisa, que vem até de uma pesquisa acadêmica, que a mulher não tem graça, né? Que a mulher, quando ela vai para a graça, que ela vai para a comédia, para a comicidade, ela perde a beleza. Então, que a mulher tem que ser graciosa, tem que ser bonita. E o riso, né, ele está muito num plano mais baixo. E aí a mulher não pode passar para esse lugar. E aí, a partir do momento que as escolas de circo começam a surgir no mundo, as mulheres começam a aprender também esse ofício. E aí, a partir disso, né, aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo, a partir disso, várias mulheres começam a ocupar esses espaços. E aí, um grupo de mulheres no Rio de Janeiro fizeram uma oficina e montaram o primeiro grupo de mulheres palhaças. E fizeram o primeiro festival de mulheres palhaças. E a partir disso, foi criando uma rede no Brasil, no mundo, de mulheres que hoje trabalham com palhaçaria. Aqui em Uberaba o grupo está forte, temos bastante gente trabalhando, atuando nessa área. Na área da palhaçaria feita por mulheres, eu não tenho, além de mim, nenhum nome ainda para indicar, mas tem mulheres palhaças, né? Mulheres que estão aí atuando em hospitais, mulheres que estão atuando em eventos, mulheres palhaças. E isso também é dentro, né? Porque assim, eu estou mais num processo de pesquisa e acaba que eu levo isso para um outro lugar. Mas tem mulheres fazendo muita palhaçaria aqui na cidade, com certeza, isso tem. Que legal. E outro assunto que o ISTV trouxe também, falando de teatro no teu, é o coletivo Sexta do Teatro. Tem mais ações sendo programadas, confira. Nós somos o coletivo, que é o coletivo Sexta do Teatro Uberaba, e nele nós temos 6 grupos de teatro da cidade que atuam e revezam num projeto chamado Circuito Sexta do Teatro. E dentro desse circuito, toda segunda sexta-feira do mês, nós temos um espetáculo acontecendo na cidade, no Teu, em parceria com a Fundação Cultural, gratuitamente para a cidade. E aí nós estamos com uma proposta agora para outubro, para o mês da criança, para a gente poder fazer mais espetáculos e apresentar espetáculos infantis para a população. Então, acabando esse espetáculo, a gente já vai para a produção e já vai para a divulgação de como vai acontecer o mês das crianças. Sucesso! Obrigada, agradeço. Até mais, gente. Espero todo mundo. E antes de encerrarmos o ISTV Cidade, nós lembramos que no próximo sábado nós temos a feira lá na Ceasa, a Feira do Produtor, com atração musical, comida e também, claro, a venda de hortifruti granjeiros. Aproveite bem o sábado. E com isso chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.